ao vivo. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos retomando as lives e hoje nós vamos falar aqui sobre de onde surgiu a dose de movimento, tá? E o que ela é em si, beleza? Então, para começar, eu queria contar para vocês a minha história, tá? E aí, consequentemente, com a minha história vem a dose de movimento. Fechou? Então, o que eu queria colocar aqui? Talvez eu seja um pouco como você. Eu sou Felipe e gosto muito de estar sempre envolvido com atividade física, seja trabalhando, seja praticando. E assim, desde pequeno eu fui incentivado pelos meus pais, assim, todo mundo da minha família a estar praticando atividade física, a estar cada vez mais dentro desse âmbito de atividade física, esporte, e isso sempre foi uma motivação. E aí chegou um tempo, chegou uma hora que o que aconteceu? Começaram a surgir os problemas, né? E aí qual foi o primeiro problema que eu tive? O primeiro problema que eu tive com a prática esportiva foi um estalo no joelho, quando eu estava jogando futebol. E aí eu falei, putz, o que aconteceu, né? E aí, depois do jogo, começou um incômodo e ficou, né, esse incômodo. E aí eu fui ao médico, o médico pediu alguns exames, que ele queria dar um diagnóstico correto, então ele precisava analisar, ver o que tinha acontecido. E aí, depois dos exames e tudo mais, aí a gente conseguiu detectar que eu tinha uma síndrome do crescimento, que se chamava, né, Osgood-Schlatter. Até hoje chama, não se chamava, mas chama até agora. E essa síndrome, ela é causada por uma tração mais forte do músculo e ela gera uma deformação na tuberosidade da tíbia, tá? Para o pessoal aí profissional da área vai saber onde é e o que é essa a deformidade. Então, isso fez um resultado dentro da minha vida que foi o quê? O médico orientou, falou assim, olha, como isso é do crescimento, você vai precisar fazer fisioterapia para aliviar essa dor, esse incômodo. Oi, Paulinha. E aí, você vai ter que ficar parado. Você vai ter que largar suas atividades físicas, seu esporte por um tempo. E aí, imaginem uma criança que praticava 3 tipos aí de atividade física, de esporte nessa época. Como que eu fiquei, né? E de repente deu um estalo dentro da minha cabeça que gerou aí uma dúvida. Falou assim, por que isso aconteceu comigo? Por que eu tive que ficar parado? Por que vem essa síndrome do caramba que faz eu parar de praticar em tudo que eu gostava? E aí fiquei com isso na cabeça. E quando você é criança, o que acontece quando você é criança? Vou entrar numa polêmica. Você pergunta, né? Você fala, por quê? Por quê? Por quê? E assim, a maior resposta de sempre que acontece com uma criança é enrolar. Você enrola a criança e não responde nada com nada, porque às vezes você não sabe, porque às vezes é muito complicado, ou às vezes é uma coisa que acontece só e acontece, e aí não tem um porquê real, e aí você acaba enrolando a criança, né? Então, eu fiquei com isso, tinha parado de fazer atividade física, e aí de repente cheguei à minha adolescência. E na adolescência já tinha passado a dor, já tinha feito a fisioterapia, eu já estava praticando atividade física novamente, esporte e tudo mais, e eu estava andando de skate. Foi então que eu caí do skate e luxei meu ombro. E assim, eu luxei meu ombro, mas na hora eu nem sabia o que era luxar o ombro. Eu senti aquele, fiquei lá, tal, com o ombro, aí nossa, o braço não mexe, não mexe, opa, voltou, mexeu. Aí depois de certo tempo que eu fui descobrir que aquilo lá era uma luxação de ombro. E aí quando eu descobri, quando eu fiquei sabendo, depois que já tinha acontecido mais umas 2, 3 vezes, né? Aí eu falei assim, tá, o que um bom adolescente faz, né? Eu pensei comigo e assim, todo mundo sabe.
faz pelas próprias mãos, vai tentar fazer acontecer, vai tentar resolver o problema, né? E aí, o que eu fiz? Comecei a conversar com um monte de gente que sabia que era profissional, personal, galera da educação física, fisioterapia, médico, ortopedista, todo mundo. Comecei a pesquisar, sair que nem um doido, que nem um pesquisador mesmo atrás da galera. E aí eu comecei a entender alguns protocolos e ver, e a galera começou a faz isso, faz aquilo e tal. E aí eu vi o que dava para ser feito realmente e fiz. E aí isso melhorou meu ombro, fortaleceu. Eu falei, nossa, que legal, né? Pô, consegui parar, consegui meu ombro, não precisei fazer cirurgia e tal. E ele ficou ok. Aí eu falei, nossa, que interessante, como que resolveu, né? E foi tão bacana. Então acho que eu vou fazer a faculdade disso. E aí entrei para educação física. Porque que eu queria o quê? Eu queria entender como fazer, né, os exercícios certos, como preparar meu corpo, deixar meu corpo aí com menos risco de lesão, não errar em atividade boba, entender tudo assim que dava para entender de exercício, como que emagrecia, como que ficava mais forte, e saber todos os processos. E assim, e aí de repente quando eu entrei na faculdade, que eu percebi que eu realmente comecei a aprender tudo. E aí foi o real problema, porque dentro da faculdade eu queria aprender todos esses processos, e aí eu realmente aprendi. E aí eu pegava, fiz aula de anatomia, cinesiologia, bioquímica, métodos de pesquisa, fiz tipo monografia, de repente estava lá, formado, acabei a faculdade. E aí? Aí que eu descobri que, na verdade, o que eu queria? Eu queria retribuir as pessoas que me ajudaram. Eu queria fazer as mesmas coisas que fizeram para me ajudar naquela época que eu fui ajudado, porque eu não sabia nada. Eu queria devolver aquele mesmo resultado, né, para alguém ou para outras pessoas. E assim, eu percebi que eu conseguia fazer isso após a faculdade, eu conseguia isso, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a atender um monte de gente, o máximo de gente que eu conseguia por hora, por dia, e ia tentando fazer o máximo. Só que aí surgiu um problema que eu fiquei com a sensação assim de faltar algo. Eu falava assim, nossa, mas eu estou ajudando, mas será que não dava para ajudar mais rápido? Porque eu aprendi tanta coisa e assim, eu não uso tudo que eu aprendi. Eu não coloco tudo em prática. Não, sei lá, eu aprendi um monte de coisa na faculdade, aprendi de química, aprendi de nutrição, aprendi... E não coloco isso em prática, né? Não rola, tá faltando alguma coisa. E aí, como a maioria das pessoas formadas, como a maioria dos personagens, a maioria dos fisioterapeutas, quem trabalha aí com atividade física, reabilitação, o que a gente faz quando a gente sente que está faltando alguma coisa, que a gente precisa saber realmente alguma coisa? Ah, pesquisar? Não, pesquisar eu sempre fico pesquisando, eu sempre fico lendo. Fui fazer cursos, porque curso é o que a gente faz. A gente vai fazer certificação, vai aprender protocolo, vai avaliação, fiz curso de tudo que dá, um monte de emagrecimento, de treinamento, de avaliação, de pesquisa, de prevenção, fiz tipo a lista imensa de cursos. E aí, beleza. Só que eu percebi que cada vez mais eu ia aumentando o meu expertise, aumentando as coisas que eu sabia, só que aí cada vez mais eu sentia, falava assim, nossa, eu sei tanta coisa, mas ainda eu não uso tudo, eu não coloco tudo em prática. Um curso eu aprendi de prevenir, o outro curso eu aprendi disso, outro curso... Mas não liga, não dá liga, não junta tudo, né? E aí eu percebi que eu tinha essa dificuldade. Eu percebi que essa dificuldade era organizacional. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar como as grandes empresas que entregam resultados fantásticos, resultados rápidos, ou mesmo as pessoas que assim são muito inteligentes e conseguem se organizar e colocar tudo em prática, como eles faziam, né? E isso foi muito importante, porque assim, eu consegui entender esses processos e comecei a me organizar. Só que no meio da minha organização, eu percebi que eu tinha a própria solução já através de uma certificação que eu fiz. Eu tinha lá tudo pronto.
Só que era uma palavra dessa certificação. Ela estava dentro da apostila lá, fechadinha, e eu tinha passado batido, eu não tinha prestado atenção nessa palavra. E essa palavra que estava lá da certificação, ela era a palavra operating, que do inglês traduzido aí para português é operador, operação, né? E assim, e aí depois disso, fez tudo sentido, que eu já tinha aprendido, tudo que eu vi, tudo que pesquisei, tudo que eu estudei, começou assim, pum, encaixou tudo, tudo fez sentido. Eu falei assim, putz, era isso que faltava. E aí eu comecei, revisei essa apostila, revisei de novo, e passei de novo, e reli, e aí eu comecei a entender que além de ela falar de exercício, de treinamento, de tudo mais, ela dava a explicação de como a gente fazer isso sendo um operador, sendo uma pessoa que gera uma operação, que gera uma transformação. Só que aí, isso eu só fui entender agora, depois de toda essa dificuldade, depois de tudo isso. E aí, quando eu percebi isso, eu consegui gerar o resultado que eu queria, consegui conectar tudo, consegui colocar tudo que eu sabia em ação. E aí, o que foi legal? Que começou, tipo, o trabalho que eu fazia começou a dar muito resultado. Comecei a conseguir resolver os problemas rápidos dos meus alunos, consegui tanto assim fazer o resultado girar e conseguir vamos dizer assim, um sucesso nessa parte, que aí eu comecei a ter que travar os meus horários, tive que começar assim a me programar mais, organizar nesse sentido de atendimento, nesse sentido de cliente, e aí surgiu um outro problema, que eu tive que começar a indicar alguns alunos para as pessoas, comecei a ter que falar, olha, eu não tenho horário, não dá para você treinar comigo, não dá para você fazer aula comigo, por que você não procura essa pessoa? Eu comecei a indicar alguns profissionais. Só que eu via que as pessoas queriam treinar comigo, que eu falava, não, você tem um jeito, uma organização ali que é diferente, a gente gosta disso, a gente acha interessante, a gente quer fazer aula com você por causa disso e tal. E aí eu comecei a reparar que sempre que eu conversava com outros amigos meus de profissão, fisioterapeutas, personagens, o que fosse dentro da área de movimento, eu percebi que essa galera sempre me perguntava algo na parte de organização, algo na parte de treino, de resolver problema, ou como que eu fazia isso, como que eu fazia aquilo, e eu acabava ajudando sempre essas pessoas sem hesitar. Eu pegava e falava, não, faz assim, faz assado, entregava tipo N soluções. Por quê? Lembra que eu tinha muita informação, mas eu não conseguia organizar? Depois que eu organizei, eu consegui disponibilizar isso de forma assim para aluno, para parceiro meu de profissão, e nisso essas pessoas começaram a falar para mim, por que você não pega e começa a ensinar isso pra gente, começa a dar curso, a falar como você faz, coloca aí como que você pega e tipo, faz essa parte do aquecimento, como que você faz essa parte do treino, como que faz mobilidade, como que faz estabilidade. Só que muitas vezes eu falava assim, essas pessoas querem saber disso, mas não é esse o real problema. Às vezes, se ela souber organizar o que ela já sabe, ela nem precisa ficar procurando esse monte de coisa. Não precisa ficar se envolvendo com mobilidade, estabilidade. Não precisa. Você só precisa, às vezes, se organizar para conseguir resolver o seu problema, entregar esse resultado mais rápido, entregar esse resultado fora da média. E aí, o que foi o meu estalo, depois de muito tempo conversando com meus amigos aí de profissão, meus amigos que trabalham em conjunto, eles falaram, olha, você deveria ensinar isso pra gente, né? Então, foi aí que me deu o estalo e eu acabei criando a dose de movimento. A dose de movimento, no início, ela era só para os alunos, ela era só para os clientes, era para o cliente entender como fazer, o cliente fazer, vamos dizer assim, a justiça pelas próprias mãos, conseguir se auto-ajudar aí, auto-resolver o seu problema. Só que eu vi que, tipo, não era só o cliente que estava precisando, era os meus colegas de profissão mesmo, fisioterapeutas, personagens, a galera que trabalha com movimento. Então, foi aí que eu criei a dose de movimento organizada, que vai te ajudar a pegar todo aquele conhecimento que às vezes está aí bagunçado, que às vezes você consegue entregar até um resultado, mas às vezes ou demora,
ou o resultado às vezes sai, mas não sai, às vezes é a mesma pessoa, só que ela tem resultados diferentes e era uma solução só. Então, aí a dose de movimento vem para complementar isso, para te ajudar a organizar as suas doses e organizar como você fazer isso com os seus alunos, com seus clientes, com seus pacientes, tá? Então, é realmente daí que surgiu a dose de movimento. É realmente aí que a gente quer chegar. Porque assim, eu vi essa necessidade e percebi que eu tinha essa paixão, que eu gostava, tipo, de ficar falando qualquer tempo. Se alguém me chamar, hoje eu não estou abrindo tanto assim para conversa, mas se de repente alguém me chamasse aqui para ficar trocando ideia no chat, eu ia começar a falar aqui, vocês iam ver que essa live ia durar 2, 3 horas. Por quê? Porque eu curto essa sensação de tipo, vamos resolver o problema em conjunto, vamos trabalhar, tá? E é isso que a dose de movimento vem. Ela vem organizando, colocando tudo em conjunto que você sabe para você conseguir entregar um resultado mais rápido aí, que seja na metade do tempo que você faria antigamente, né, antes da dose de movimento, ou mesmo você conseguir entregar aí mais do que o 100% que às vezes você já entrega. E aí você fala assim, nossa, mas isso daí pode ser muito bom para ser verdade, né? Só que assim, é o que eu falei, eu busquei entender com essa metodologia da certificação que eu fiz, como que eles organizavam, e também entendi como que as grandes empresas, como que, por exemplo, montadora, como que a galera super nerd aí fazia para organizar toda a informação e colocar em prática. Que, por exemplo, imagina você fazer um carro manualmente. Isso leva um tempo. Agora, como que essa empresa organiza para montar 10 carros no mesmo tempo? É isso que a gente começou a entender aqui, só que a gente começou a entender dentro da parte da área aí do movimento, da área da educação física e fisioterapia. E é isso que a gente quer trazer agora para vocês com a dose de movimento. Beleza? Então, acho que hoje eu já consegui responder essa questão da dose de movimento, mostrar para vocês qual é a real função dela. Ela servia antes para alunos, hoje ela está dedicada aí para os profissionais também, tá? E muito mais nessa característica profissional, porque vai te levar aí para um próximo nível de você conseguir aperfeiçoar o seu trabalho, melhorar o seu processo e entregar um resultado rápido ou ainda maior do que esperado, beleza? Então, agora as lives vão começar a ser feitas às 15h15, diariamente, tá? E aí essas lives vão ser feitas direto aqui, em formato de live mesmo no Instagram, e aí depois vão ser repostadas no Facebook e no YouTube também, beleza? Então, pessoal, amanhã a gente volta com live. Essa semana vamos ter alguns convidados aqui para estar fazendo um bate-papo na área aí do treinamento, na área da fisioterapia, e depois a gente vai repostando nas outras redes também e vai avisando vocês pela parte aí da comunicação do feed, dos stories, ok? Então, até amanhã, galera. Valeu quem acompanhou e vamos que vamos. Bora movimentar.